Então, vamos dar boa noite a todos que estão sintonizados aqui no nosso canal, né, no YouTube, Boa noite, mano. para a transmissão de hoje, né, que a gente está aí hoje com o estudo sobre o processo obsessivo. Né? Tanto se fala essa questão de obsessão nos centros espíritas, né, que a pessoa entrou dentro do centro espírita, a pessoa, você está com obsessão, você fala, poxa, Eu? mas, eu vejo em certos lugares aí, em certos lugares não, em certos centros, É que a verdade. pessoa vai fazer um tratamento espiritual, vai fazer um tratamento ali. O tratamento tem, segundo a doutrina é uma coisa, né? Mas tem lugares aí que fazem aí diferenciado, faz coisas, fica a critério aí do dirigente e das pessoas. Mas o ideal do centro é você passar lá pelo departamento que vai fazer o recrutamento da pessoa, né, no tratamento O espiritual. atendimento fraterno. É, eu particularmente também eu concordo com o termo, mas essa questão de fraterno, a partes vamos deixar essa questão, mas eu diria assim, vai recepcionar o paciente, né? Por Pode exemplo, ser. eu discuto, por exemplo, eu, Divaldo, falar dele, vai ser um paciente ali, que ninguém vai numa casa espírita, né, para atendimento fraterno. Mas tudo bem, que seja fraterno. E aí a pessoa passa ali por um psicólogo, de preferência, espírita ou psiquiatra, alguém que conheça a medicina, que às vezes a pessoa está com um problema físico e não com problema espiritual. E aí, feito esse tratamento, a pessoa anota na ficha os dados da pessoa e essa ficha vai para o setor de mediunidade, né, de tratamentos. E aí, nas sessões mediúnicas, as pessoas que estão lá fazendo tratamento, eles vão puxar a ficha, lá o diretor dali, dirigente daquela sessão, puxa a ficha e vai tentar ver a questão da obsessão da pessoa, se tem alguma pessoa. E a pessoa vai fazer aí, no mínimo, 8 semanas, né, indo escutar as sessões, aí, as palestras cristocêntricas, né, para afinar as coisas dentro do padrão cristão. Ela vai lá, escuta as palestras certinha e vai tomar o passe e água fluidificada. Esse, na realidade, segundo até a própria doutrina que nós vamos estudar, dentro da doutrina do Kardec, né, nos livros dos médios, tem essa circunstância. Então, o tratamento é esse. Agora, respeitamos, deixa eu pegar aqui, uma coisa caiu, alguns que já entra para fazer o tratamento lá, atendimento fraterno, a pessoa já olha na cara da pessoa que às vezes não é nem espírita, tem conhecimento, né? Não chega nem a ser espiritualista, chega na pessoa e fala, você está com obsessão, já dá o resultado. É o veredito, cara. Já dá o veredito, o atendimento fraterno, lá no caso, esse aí, não tem que falar nada para a pessoa. E essa pessoa fala, o que você tem? Olha, eu estou fazendo os levantamentos aqui, só vai ter que fazer esse tratamento de 8 semanas e nós vamos encaminhar a sua ficha para o nosso departamento mediúnico, né, para observar. E assim Uhum. é. Mas esse é um dos males aí nosso, é causado por nós mesmos, né? É nós mesmos que causamos essas questões, desses princípios aí de obsessivos. Então vamos lá, vamos relaxar então aí, assim, ficarmos sentados confortavelmente e aproveitar novamente esse pedido, esse período, aliás, que estamos aqui, de estudo, pedindo para que a espiritualidade esteja sempre a nosso pedido, pelo nosso esforço também, que esteja sempre nos ajudando. Aí é um pedido que nós fazemos para que não deixe nossos pensamentos fraquejarem. Não nos deixe que, involuntariamente, nós cometemos deslizes que vão não vão ser benéficos a nós. Então, agradecemos, então, a esse pedido pela tua espiritualidade, nós anciãos de guardas, e que também possamos, a esses espíritos que estão com o nosso lar, nas nossas casas hoje, que vieram também participar, e todos eles também recebam as vibrações e as energias necessárias para a sua transformação. Que assim seja. Então, Amém. vamos lá. Vamos compartilhar a tela e vamos começar aí, né?
Então, estamos aí. Como sempre, essa imagem para traduzir uma certa tranquilidade a nós, para amparar também a presença nossa durante os estudos, como eu disse antes, para nos dar energia positiva, como sempre Jesus esteve várias vezes com as mãos postadas dessa maneira, né? Uma maneira bem cristã, porque as pessoas às vezes acham, não, você é cristão espírita, não, nós somos, antes de tudo, cristãos. Nós temos a nossa questão espírita, baseado num tripé, vamos dizer assim, onde que nós temos uma filosofia, e nós temos a ciência e a moral, nesse mestre Jesus que nos traz toda a parte das leis da natureza até nós. Então, vamos aqui ao estudo, né? Nós estamos, então, aqui hoje fazendo o módulo 3 do programa 1, esse programa azul, né? O módulo 2, o programa 2 é essa mesma capa vermelha, né? Ou rosada, como queira, às vezes uma, e nós estamos aí no módulo 3, tema 4, o processo obsessivo. Bom, vamos aqui, então, olha aí. E eu acho interessante a gente pegar todos os detalhes que nós vamos lendo com calma, para que nós possamos realmente entender definitivamente, nós espíritas. Muitos espíritas, quando nós falamos certas coisas, às vezes ficam assim, eu não concordo, eu não vejo dessa maneira. Olha, os livros do Kardec, e Kardec não escreveu só aqueles 5 que fazem parte da obra, ele escreveu mais livros, né? Escreveu o que é o Espiritismo e tantos outros, né? O livro do Passe. Então, temos toda essa gama de estudos. E aí nós começamos a pensar que nós entendemos alguma coisa, começamos com os nossos achismos. E não é. Então, essa imagem que está aí, olha, representa bem, né? Olha aí o André Luiz, mais o Alexandre, o pessoal aí, e está aqui. O que a bebida faz? Eu não vou entrar no mérito aqui da história do livro, né? Vamos ficar só se ater à questão da presença espiritual. Então, está aqui, olha, a pessoa vai beber dentro de casa, não é no barzinho, não é em festinha, e vai piorando, hein? Cada lugar que a gente está falando aí, barzinhos, happy hours, em festas, as pessoas vão fazer uma festa, né? Aonde tiver bebida alcoólica, qualquer deslize de qualquer um vai acontecer esse tipo de coisa. Quem tiver olhos de ver, que veja, né? É só acreditar em Jesus, pegar os evangelhos e ver o que Jesus fala dessas coisas, né? Então, está aí a presença espiritual. Notem aqui esse espírito que está aqui, ele é bem complicado na história, né? E está aqui o jornalzinho dele, ele estava ali, está com o roupão dentro da casa dele. E aí a presença espiritual. Então, olha aqui, o processo obsessivo constitui-se em uma sucessão de eventos. Olha, ela não é pura e simplesmente que culmina com o domínio do obsidiado pelo obsessor, a ponto de subtrair-lhe a saúde mental, física, social e familiar. Olha quanta informação, né? Só por essa lâmina aqui nós já podemos falar, não, eu já entendi. Já entendi. Muito se fala de obsessão, isso aí é aquela questão de obsessão de tempos idos, de outras encarnações. Nem. E é nisso que a gente, às vezes, vê em palestras as pessoas afirmando isso. Está errado, mas é assim. Antes da gente falar, nós temos que estudar para não ensinarmos errado. Porque as pessoas que escutarem, por exemplo, eu dando uma palestra, se eu cometo algum deslize, falo qualquer coisa no sentido, as pessoas vão sair dali pensando que é aquilo, olha, afinal de contas, ele é o palestrante, entende, né? E aí a gente passa a informação errada. E depois nós vamos a casos assim que a gente acompanha, de pessoas, às vezes, essa mesma pessoa conversando com outra, e a outra que foi em outro lugar escutou isso, e fica as duas discutindo. Não, mas lá falou assim, lá falou outro. Não,
O espiritismo tem uma única linha, a de Kardec. Então, nós não podemos sair fora. Então, nós também vemos em centros espíritas muitas coisas fora da doutrina espírita. Tem algum problema? Tem. Lugar de qualquer outra coisa que não seja espiritismo, terei que abrir lá na frente. Centro espiritualista. E o centro espiritualista não é Kardec. É centro espiritualista, José da Silva, né? Qualquer coisa. Vamos definir as coisas. Espiritualista é uma coisa, espírita é outra. Tá? Então, está aqui o que acontece. Olha, isso começa lentamente em eventos que culminam, olha, eventos, vai acontecendo daqui a pessoa se torna viciosa numa bebida, nisso, daquilo, que culmina no domínio do obsidiado, do obsidiado, pelo obsessor. Vamos aqui. Ó. No início da obsessão, olha que nós temos, como eu falei, nós temos obsessão simples, tem várias graduações de obsessão. O espírito perseguidor localiza na sua vítima, então a pessoa tem gosto de beber, já está dando a dica. Então, ele vai localizar na sua vítima os condicionamentos, o que ele quer, a predisposição e as defesas desguarnecidas. Por isso eu tenho dito, e vou continuar falando sempre, falei ontem, cuidado com o que falas. Cuidado. Eu não me lembro nenhuma página do Evangelho, nenhuma página, olha, dos Evangelhos, não só 4 que estão lá na Bíblia, são mais uns 10, e eu já li todos eles, de Tiago, de Maria, de Pedro, todos eles. E não tem uma palavra de baixo calão, vocês já entenderam. E não sei porque hoje está se tornando tão... Está virando moda. As pessoas estão ficando o quê? Defesas desguarnecidas. Disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. Olha, está vendo aqui o que ele está falando? Então, não está na questão de ser de vidas passadas. Ele gosta de... Como é que eu posso dizer bem claramente? Ele gosta de bobagem, vou falar assim. A pessoa está lá falando bobagem, fazendo bobagem, o espírito gosta daquilo. Nós, quando desencarnarmos, nós vamos viver no plano espiritual com os mesminhos jeitos que nós estamos aqui. Ninguém vai pegar uma aurelinha, colocar aqui em cima e virou santinho. Não, vai viver do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito que eu estou aqui de óculos, quando eu for para o outro lado, eu vou de óculos. É assim que as coisas acontecem. Então, olha bem, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente. Está vendo como é que é a obsessão? Não tem esse negócio de agarra-agarra, entra no meio da pessoa. É na mente. O espírito pode estar lá longe. Se ele tiver o espírito obsessor, quanto mais ele tiver, nem precisa ter diretamente o conhecimento dele, mas ele pode, às vezes, sem conhecimento, ter a vontade, que é o que vale, o impulso de uma coisa. Ele pode estar lá 100 metros da pessoa e ele vai começar a fazer essas transmissões. Isso eu estou falando 100 metros, mas ele pode ser até lá na China ou no Japão, como queira. Isso está nesse livro aí da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, primeira parte, né? Capítulo 9, página 61. Olha aí, agora vamos lá. Como é que ele vai fazer o obsessor? Em seguida, envolve a vítima em seus fluidos perispirituais a fim de garantir efetiva sintonia mental entre ambos. Olha a gravidade. Esta só acontece por quê, hein? Agindo de forma persistente, ali, ó, o obsessor envia os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que incauta, larita, dispersa, invigilante, assimila-os e reflete-os.
deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Então, se a pessoa já tem no seu DNA as bobagens das outras encarnações, não vai aparecer um obsessor, vai aparecer um espírito que acabou de desencarnar e vai grudar nela. Ele nem precisa saber nada, ele vai lá, começa a ver os trejeitos da pessoa, ele vai atrás. Por isso que, às vezes, a gente vai numa sessão mediúnica e a gente fala, olha, a gente acaba a sessão mediúnica e tudo mais, tem espírito que acaba não se entendendo bem direito assim, com a gente, porque estava lá dentro da sessão observando, e acaba, quando você vê, ele está dentro do seu carro. Aí você tem que também conversar com ele, falar, não, meu filho, dá um tempinho, vamos voltar lá para o centro espírita e bater um papinho lá, porque senão já viu, né? Está aí de novo, aí o que acabamos de ler aqui, obsessão, desobsessão, primeira parte, página, capítulo 9, a continuação na página 62. Então, deixa eu ver aqui se eu não apertei demais. Não, é aqui mesmo, né? Tá. Agora mais, começar a esmiuçar o assunto. Sintonia obsessiva. Bom, agora nós vamos partir para Allan Kardec, olha. Então, não tem pessoas, eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo, porque nós, quando às vezes estamos falando numa palestra, nós podemos errar. Por isso que eu, pelo menos, quando termino uma palestra, seja onde for, eu falo, olha, não acreditem em mim. Agora, tudo que eu falei, a quem quiser, eu passo, me dê o telefone que eu passo a palestra, as lâminas, aí a palestra, no caso não, é a palestra, né? Vamos falar desse jeito, eu passo e vocês analisam no seu celular, né? Vocês vejam direitinho e pesquisem. Se eu falei qualquer coisa que não esteja de acordo com a doutrina, vocês me, por favor, na próxima vez que eu voltar aqui, vocês me chamam e falam, da outra vez eu falou isso não é. Né? Que a gente também pode cometer deslizes, ou então carregar um pouquinho mais de tinta. Eu evito isso. Então, aqui, analisando o processo das obsessões, Allan Kardec anota que, quando um espírito... Olha como se trata essa questão da sintonia obsessiva. Olha só, quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Os fluidos de ambos se interpenetram. Não é... Eu nunca vi, vou falar assim, eu não gosto muito de usar essas questões, eu nunca vi ninguém, nenhum espírito dentro de mim, assim, na vez do outro. Não, para com isso. Isso aí criaram um tempo atrás, o espírito está dentro da outra. Não é assim. Agora, quando a coisa complexa, vai ficando complexa, vai passar para possessão, aí é uma outra questão. Mas isso já porque a pessoa está bem relaxada, ou é um obsessor de ouvidas passadas que vai possessão, vai possuir a pessoa. Há um ponto em que a pessoa perde os comandos totais. Né? Então, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se for um manto. Vamos fazendo a ideia, vamos fazendo a imagem. Os fluidos de ambos se interpenetram, se misturam. É a mesma coisa vocês pensarem assim, quer ver duas pessoas fumando no mesmo ambiente. Uma dá uma baforada por meio e a outra dá uma baforada por meio. A fumaça do cigarro vai se entrelaçar. Né? Você não vai saber aqui quem que é a fumada ali, de quem que é. Não sei se eu estou dando exemplo para não complicar. Então, está aqui. Os pensamentos e as vontades dos dois, olha aí, tem que ter afinidade. Olha, os pensamentos dos dois e as vontades dos dois se confundem. E o espírito pode, então, se servir do corpo do indivíduo como se fosse seu. Mas ele está mandando o outro fazer. O obsidiado ele vai se sintonizando. Tamanho é o prazer dele que, se ele gostar de bobagem, o outro vai lá simplesmente dar um empurrãozinho nele. Fala, olha bobagem ali, meu filho. Ele vai atrás, vai fazer bobagem. Fazendo agir à sua vontade. Se a pessoa é meia tímida nas bobagens, o obsessor quebra essa timidez dele. E está aí, fazendo agir à sua vontade. Falar
escrever, desenhar quais médios. Agora, aqui chegou numa coisa que eu paro e explico. Muitas das pessoas, eu já ouvi falar assim, não, essa pessoa aí está assim, fazendo isso, ela é médium. Não tem nada disso, nada. E aí você fala assim, onde está escrito isso, Roberto? Para aqui, ó. Isso aqui está no livro dos médiuns. Quase todo esse estudo aqui, para dizer, é justamente a mediunidade. Então, olha aqui, fazendo agir a sua vontade, falar, escrever, desenhar. Quais os médios? Vamos dizer assim, iguais, colocar melhor, iguais aos médios. Mas ele não é médium, ele está obsidiado. Se o espírito é bom, então existe obsessão boa. Olha que informação que está aqui, olha. E que isso, às vezes, nem a pessoa, não, mas nunca falei, escutei falar nisso. Aí a gente fala, não vou também falar, porque não adianta. Olha, se o espírito é bom, sua ação é suave, benfazeja, não impelindo o indivíduo, senão a prática de bons atos. Olha, como é que você diz aqui? Eu sou uma pessoa boa. Eu vou falar o exemplo de mim, né? Mas eu sou uma pessoa boa. Estou sempre praticando bem. Então, vem espíritos aí, no caso, aí vão falar dessa maneira, que essa sintonia obsessiva positiva e tem a obsessiva negativa. Estamos falando da sintonia dos dois lados. Agora vamos falar da positiva. Então, o espírito se aproxima, ele se sente tão bem ao meu lado que ele vai fazendo o quê? A ação dele sobre mim, essa influência, se assim dizer, é suave, benfazeja, não impelindo o indivíduo a senão a prática dos bons atos. Agora, negativo, a obsessão aí, negativa, se é um mal, forçam a prática de ações más. Está vendo? Então, às vezes, poucas pessoas sabem dessa questão de uma certa sintonia obsessiva, uma sintonia positiva e negativa. Olha aí, essa cena aqui também é daquela mesma passagem, tá? Que é o mesmo senhor que está aí, né? Eu não vou explicar o vídeo aí, que senão vamos ficar até as 11. Nós temos aí horário de 1 hora. Então, está aqui, mesma cena, está aqui a filha dele, e ali atrás está quem? Está o obsessor dele. Então, você veja aí o André Luiz perguntando para o instrutor dele, olhando e falando, peraí, o cara está aqui dentro. E olha, isso acontece na casa de qualquer um. Então, não, aqui minha casa... Tem gente que eu escuto falar assim, não, no centro espírita tem uma redoma. Olha, pelo linguajar, eu só falo assim, quer ver? Pelo linguajar dos espíritas, ultimamente, dentro do centro espírita não tem, não, só tem lá, só tem espíritos do mesmo naipe. Não tem proteção nenhuma. Não vamos ver. Não, no centro espírita eles não entram. Entram, e entram mais do que pensar. Né? Então, está aí essa imagem. Então, aqui, olha. Se é perverso, continuando ainda naquela lâmina anterior, né? A sintonia é o seguinte: se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo, que lhe abafa com o seu fluido. Estamos quase aí falando do processo obsessivo. Como é que ele vai se instalando? Por isso que a aula de hoje é processo obsessivo. Então, está aqui. Que abafa com o seu fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada de água. Ok? Olha aqui. Faz o indivíduo, tá vendo? Mente a mente, faz o indivíduo pensar, agir em seu lugar. O espírito que agir vai chegar a um ponto que ele domina a mente da pessoa e induz a pessoa a fazer o que ele quer. Contra a sua vontade, mesmo eu não querendo, eu faço atos extravagantes. Vamos lá, às vezes você conhece uma pessoa que ela tem uma vontade louca de ficar nua numa festa, mas ela não faz, mas ela tem a vontade. Ela entra lá e começa, olha daqui, dali, daí, e um espírito desses daí, que nem essa casa está aí atrás, tem afinidade de tudo que nós já falamos,
induz ele a fazer o quê? Olha, atos extravagantes. Eu dei um exemplo aí bem marcante para a gente aí sim jogar uma tinta bem pontual, né? Em suma, magnetiza-o, lança-o num estado de catalepsia moral, fazendo dele instrumento cego da sua vontade. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se produz em graus de intensidade muito diversos. Por mais que a gente queira fatiar essas questões, não dá. Mas aqui nós estamos vendo como é que se chega. Então, primeiro ponto, nós temos o quê? A obsessão, a sintonia e tudo mais. Depois, a pessoa passa num processo, já num degrau, vamos falar num degrau mais alto, vai para a fascinação, a pessoa fica fascinada. E depois ela vai ser comandada, né? Totalmente comandada através da subjugação. Então, está aí outra cena, né? Que essa aí também é meio famosa, né? Para quem pesquisar depois, está aí para vocês dar uma olhada, pesquisar sobre o processo obsessivo. Tem vários temas hoje na internet completando tudo que nós estamos falando. Olha aí a pessoa, está dormindo, e olha a festa que está no quarto dela. E muitas vezes essas cenas que estão aí, olha, muita gente, a pessoa fala, não, porque a gente, quando dorme, a gente vai emancipar. Olha, não é bem assim. Emancipar, emancipa, mas às vezes a pessoa está tão chumbada que ela consegue nem, ela fica na cama. Ela fica na cama, ela não tem capacidade para isso. Mas as pessoas falam, não, mas lá está escrito que nós dormimos, nós vamos emancipando, vamos para onde nós quisermos. Mas dependendo aí, olha os sonhos aqui dela. Ela está vendo aqui um cara aqui sem camisa, piripopó, olha só as amizades espirituais. E as pessoas, quando vão dormir, pensam que são os anjos. Mas eu não faço nada. Mas o pensamento faz. Olha, o texto descreve, nós já falamos ali, as etapas do processo obsessivo, que nasce na sintonia mental. Olha aí, agora é para fixar. O texto descreve as etapas do processo obsessivo, que nasce da sintonia mental estabelecida entre obsessor e obsidiado, e que pode, olha o condicional aí também, e que pode conduzir, porque aqui tem um pode, isso aqui é uma condicionante, pode conduzir às seguintes consequências: conjugação de fluidos perispirituais, simbiose de pensamentos. Se vocês procurarem o efeito da palavra simbiose, aí é você, sim, é você olhar dois em um. Isso é uma simbiose. Ou diremos, eles têm os mesmos pensamentos. Eles têm as mesmas emoções e sentimentos. Mas a palavra aqui, olha, para vocês, né, marcarem aí, quem tiver com aquele caderno de anotação de uma palestra, de uma aula, sempre é bom ter um caderno do lado e marcando os detalhes, né? Então, a palavra aqui é simbiose. O que é simbiose? Aí nós temos que conceituar e definir o que é simbiose, para a gente entender do que está falando. Então, está aqui, ó, simbiose de pensamentos, emoções e sentimentos. Olha aí que aqui em cima está dizendo. Domínio mental do obsessor que mina a lucidez do obsidiado, induzindo a ações danosas. Por isso que eu falo que nas questão do atendimento fraterno, como se diz, a pessoa, eu vejo centros que a pessoa está lá fazendo atendimento fraterno no centro espírita, é uma piada. A pessoa só está lá anotando o nome da pessoa, endereço, e pegando. O que você está sentindo? A pessoa vai falando, ela vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Não, a pessoa que vai fazer o atendimento fraterno, ela tem que ter grande conhecimento da doutrina espírita. Ninguém vai trabalhar num hospital, que é o chamado Casa Espírita, é um hospital de pessoas com problemas, se não tiver, pelo menos, o curso de enfermagem, né? É um dos primeiros ali, tem que saber o mínimo de enfermagem, saber fazer um curativo e essas coisas.
Tá? Então, olha aqui, o domínio mental do obsessor que mina a lucidez do obsessor. Aí, se a pessoa está fazendo, tem conhecimento da doutrina, na conversa que ela vai tendo, na sondagem que ela vai fazendo com a pessoa, ela vai determinando e vai escrevendo na ficha essa pontuação que ela vai tendo. Não é simplesmente não está nome e endereço, nome do pai, da avó, não interessa. Então, nós temos que repensar, né, essa questão do que acontece na casa dos espíritas. Embora a entidade obsessora passe a comandar pensamentos e ações do encarnado, em especial nos casos mais avançados, olha, especial nos casos mais avançados de fascinação e de subjugação, o espírito não se apossa do corpo da vítima. Se eu tinha falado antes, e vocês devem ter ficado assim, não sei não, o Roberto deve estar falando bobagem, porque eu sempre aprendi essa coisa. Aqui está no livro dos médiuns. O espírito não se apossa do corpo da vítima, como alguns acreditam. A ligação é sempre psíquica. Sobre isso, indaga Allan Kardec. Olha aí no caso aqui, olha, a foto, a imagem embaixo. A gente vai tentando ilustrar. Mas vamos ver, então, sobre isso, o que indaga Kardec. Olha aí, um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo de uma pessoa viva. Isto é uma pergunta, hein? Um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se no corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Olha aí agora, por favor, isso aqui está na questão 473 do Livro dos Espíritos. Que pessoas a gente fala, isso aqui também no curso de segunda-feira aí, nós já lemos isso. Mas tem gente que fez o curso e fala, não lembro disso. É que às vezes a pessoa está meio distraída, né? Está distraída aí de pensamentos aí, assim, meio desinteressado, não, em outro lugar, não acaba passando. Então, olha a resposta dos espíritos, né? O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Então, quando a pessoa, ai, nossa, que desgraça, eu estou com obsessão. Nem. A pessoa está afim daquilo, ela gosta. Aí que essa pessoa tem que fazer um tratamento positivo ali, muito profundo, porque ela gosta. Talvez a gente vê em determinados centros que a gente indica que a pessoa vai procurar um psicólogo. Se o caso for muito grave, um psiquiatra. Porque tem que ter afinidade e agirem conjuntamente. Olha, mas... Oi, fala... Você quer falar alguma coisa, Francisco? Não, está tudo em ordem. Olha, mas é sempre o espírito encarnado quem atua. É um gosto da farra. Aí você fez aquilo. Não, eu não fiz. O espírito tomou conta de mim. Fez. Você estava a fim de fazer aquilo. O seu espírito só, em comunhão com você, acionou lá que você era meio covarde de fazer, mas ele fez. Mas quem fez foi você. Você que apertou o gatilho. Se nós exemplo aí de uma arma, né? Então, mas é sempre o espírito encarnado quem atua, conforme queira, tá vendo? Sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Um corpo já lá, quando vai encarnar, após a concepção, já é destinado a um espírito e não para dois. Pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Ok? Claro, pergunta aí, questão 473 do Livro dos Espíritos, ela está logo após aquela 469 tão falada, né? De certos espíritos que nos dirigem.
Ora, a questão acima esclarece a vulgarmente chamada possessão, que pressupõe não só a existência de demônios, olha aí a questão, isto é, uma categoria especial de seres voltado para o mal, mas também a possibilidade deles coabitar o corpo de alguém que se encontra reencarnado. O que seria esse coabitar? Não dentro. Agora, é óbvio que o espírito, como a matéria dele é que é TCA, se ele quiser passar por mim de trás para frente, de frente para trás, e se ele quiser parar no meio de mim, ele para. Ok? Mas ele não domina, como nós estamos estudando. O corpo é meu, ele passou por mim, tem uma matéria aqui TCCada, né? Então, está ali. Como tais entidades não existem e não há possibilidade de coabitação no mesmo corpo, não existe a possessão no sentido clássico do termo. Esta é a elucidação feita pelo codificador. Pela palavra possesso, deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Está na questão 474 do Livro dos Espíritos. Muito bem esclarecida. E, olha, veja que nós não estamos nessa parte aí. Nós estamos na parte do Livro dos Espíritos, na segunda parte, a 474. A segunda parte do livro, ou parte primeira, ou parte segunda, de acordo, só inverte a coisa, mas não é. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, o que é? A Gênese. Vai até a pergunta 75, de 1 a 75. Depois, a segunda parte é o Livro dos Médiuns, onde vai estar enquadrada essa pergunta. A terceira parte é o quê? A terceira parte é o Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta é o Céu e Inferno. Então, nós podemos falar que são 4 livros só. Na realidade, a doutrina espírita. Vamos dizer que seria até certo dizer que o Livro dos Espíritos é um introdutório dos 4 primeiros livros. É um introdutório que você lê o livro, a primeira parte de Gênesis, que é a Gênesis, e que ninguém lê a Gênesis lá no final. Porque a gente faz pergunta da Gênesis, as pessoas participam. É? Então, eu acho que por isso que os espíritos falam assim, nós já estamos sabendo que eles não vão ler a Gênesis, vamos pular logo de início. Porque, normalmente, as pessoas começam a ler o Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, 2, e aí vai indo, né? Sem querer, até a 75, elas já leram uma parte da Gênesis. Olha aí como os espíritos... Você pensa que os espíritos lá da codificação dão ponto sem nó? Então, não. Vamos indo aqui. Olha aí aquela mesma cena ampliada aí para a gente ver, né? Por isso, nós espíritas falamos, nós não precisamos de bebida alcoólica. Não está na ciência, nenhum médico, cientista, não vou falar médico, cientista, encontrou até hoje uma coisa boa da bebida. Tem especulação. Mas um vinhozinho é bom. É bom, é bom. Se tomar só um cálicezinho, não é bom, não faz nada. Mas nós não precisamos. Eu tomo uma cervejinha, me tira a timidez. Não, vai fazer um tratamento para tirar a timidez, olha. Pega uma pena. Eu digo para a pessoa que é tímida, por exemplo, pega uma pena e fica passando no pescoço. Aí ela fica parada de timidez. Meu Deus. O Chico não pode saber que eu falo. O Chico deve saber que eu falo assim, porque o Chico não falaria desse jeito. Tá? Então, está aqui. O perseguidor somente encontrará ambiente para obsidiar se o perseguido oferecer-lhe as condições favoráveis, isto é, fornecer-lhe brecha psíquica favorável. Atenção. Atenção, jornal, aquele negócio do jornal nacional, da Globo lá, que vai dar uma notícia... uma coisa mais isso. Plantão Globo de jornalismo. Hã? Plantão Globo de jornalismo. Plantão Globo do Espiritismo. Vamos lá aqui, ó. Olha aí. Atenção, hein? Notícia importante. O que favorece, o que é a brecha psíquica?
A brecha psíquica é a irritação. Então, os irritadinhos começam a mudar, que senão não é espírita, é candidato a pré-espírita. Mágoa, ciúme, inveja, revide a alma. Eu não levo desaforo para casa. Eu sou espírita, mas bateu, levou. Para com isso. Quando Jesus falou, olha, quando alguém te bater numa face, apresenta outra. O que ele quis dizer com ele? Lembra do rosto. Para o quê? Oi? Oi, Vera. Acho que abriu o som aí. Então, a respeito da face. Quando alguém nos bate na direita, apresenta outra. Isso. Nesse sentido figurado que Jesus ofereceu de face, mas é justamente a face. Nós temos a face boa e a face ruim. Então, quando alguém te bater na face, não é para dar outra. É para dar outra, aliás. É a outra face do amor, da paz, da tranquilidade. Mas não precisa falar para o outro, né? Porque tem muita gente que fala assim, quando alguém te bater aqui, você está do outro lado. O cara vem dar um murro. Pô. Abaixa ali a cabeça, num sentido que fala, meu Deus, como Jesus falou, até quando eu vou aguentar vocês, hein? Não adianta, não, é difícil. Então está aqui, olha. Agora nós vamos lá que não acabou, hein? Então vamos lá, que aqui o plantão do Espiritismo está aqui, ó. Inveja, revide a uma agressão, ofensa. A pessoa que está te ofendendo é um espírito inferior, ponto. Mas é minha mãe, espírito inferior e ponto. É meu pai, pronto, é a mesma coisa. A partir do momento que nós nascemos numa família, nós temos objetivos para isso. Então, meu pai e minha mãe podem ser uns espíritos inferiores, o que eu estou ouvindo para ensinar. Mas identifica rápido. Essa é a função do estudo. Revide uma agressão, né? Revide uma agressão, uma ofensa. Olha aqui agora, hein? Consumo de substância química entorpecente, dentre outros. Então, está ali. Bebida, cigarro. Nem vou entrar nos outros aí, né? O obsessor ardiloso, aproveitando-se da oportunidade, lança os comandos mentais em forma de imagens, sensações, de lembranças de atos ocorridos no passado. Se acolhidas o sentimento de ódio, a culpa, a melancolia, a irritabilidade, o medo, etc., ficarão aguçados. Olha, às vezes a gente vê, não entende, numa festa familiar, que tem lá um baile, alguma coisa, e aí o cara tem afinidade, começa a beber, um obsessor ali passando, né? E chega ali e vai fazer o quê? É o que está aqui, ó, comandos mentais em forma de imagem. A pessoa começa a tirar, é lógico que tem que ter afinidade, ela começa a tirar a roupa da cunhada. Estou dando exemplos bem positivos, tá? Olha aí. Então, o que a pessoa faz? A pessoa vai lá na cunhada e fala, minha filha, meu amor, não sei o quê. Aí vai virar uma encrenca lá que ninguém vai entender por quê. Então, Jesus falou também, vigiai e orai. Fica vigiando você mesmo. Não é para ficar olhando ninguém, não. Olhe para você e vê se você não está sendo obsidiado para não acabar caindo nas teias, né, da obsessão. Seguindo aqui, nós temos, então, aí outro lugar de novo, as pessoas bebendo happy hour. Olha aí, o espírito parece que gosta do cara mesmo ali, ó, atrás dele. Olha aí, permitida a incursão obsessiva inicial, a hipnose se estabelece e os pensamentos vão gradativamente se ajustando ao comando do obsessor. Olha o processo obsessivo como que é. É um deixando cair, o outro vai indo, vai amolecendo, né? É que nem tem aquele ditado que fala como que é água, pedra dura, tanto em água mole, tanto água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É isso aí, ó. É assim que age o obsessor. Mas a pessoa tem quedas, né? Já ela tem uma quedinha pelo aquilo. Então, aí, ó, agora nós vamos ver as coisas que as pessoas não sabem. Temos vários trabalhos aí, inclusive a doutora Anete Guimarães fala sobre isso aqui, olha. Infecções fluídicas. Alimentada a intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsidiado, esta gera consequências graves. Se não houver uma intervenção capaz de cessar a ligação estabelecida,
tanto a mente quanto ao corpo físico do obsidiado começarão a exibir os sinais de colapso das energias, perceptíveis pelos pensamentos desconexos, perda do senso crítico, tomada de decisões inadequadas, instabilidade emocional, como... Eu vou só colocar... Vocês estão vendo que eu falei na questão lá da sessão atendimento fraterno? Tudo isso aqui, a pessoa que vai entrevistar aquela pessoa, o paciente, vai fazer tipo de perguntas concretas e vai colher essas informações através de quê? De pergunta, resposta, e vai anotando. E não lá aquela pessoa que está lá fazendo atendimento fraterno ficar olhando o relógio e falar, tem que ir embora. O Chico começava o atendimento na casa dele às 8 horas da noite, terminava 3 horas, 4 horas da manhã. Assim também o Divaldo e outros. Aqui o centro abre, o centro tem que fechar, né? E aquela correria, o palestrante já chegaram para mim apontando no relógio. Eu dei a palestra, depois o cara falou, quando é que você vai voltar? Eu falei, olha, em breve. Eu não voltei até hoje. Por quê? Você está ali, você está sendo teleguiado, você está sendo inspirado, e aí alguém lá de fora começa a apontar o dedo no relógio, você termina aquela palestra e mais. Mas o ambiente já está desfavorecido para futuras palestras. Não é isso? É assim que tem que ser, não tem que criar caso. Então, vamos lá, olha, tomada de decisões inadequadas, né? Instabilidade emocional, como? Irritabilidade, calmaria, a pessoa fica zen, depressão, euforia, delírios, alucinações e somatizações orgânicas manifestadas na forma de enfermidades variadas. Vai para o corpo físico e apresenta isso. São estados decorrentes do que o espírito André Luiz denomina de infecções fluídicas, cujo agravamento pode produzir danos irreversíveis à delicada tessitura psíquica durante a reencarnação. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas. Isso aqui é o André Luiz falando, tá? O que determina o colapso cerebral com arrasadora loucura. Nós também temos vários questões de loucura. Então, muito longo, muito variado essa questão. Tem da mais simplesinha até a gama, isso é longo. Aí também, ó, mais uma imagem aí de um botecozinho, olha aí, os nossos amigos. A gente pensa, vamos tomar mais uma, vai tomando. Olha, eu vou ser sincero para vocês, que não vale dizer que não pode, nós temos que fazer um confessionário. Eu já gostei disso. Eu gostei de fumar. Também não sabia para que servia, porque eu deixava uma bituca de médico, segundo os funcionários meus, falava assim, Roberto, quando você apagar o cigarro, não amassa muito, não, que nós vamos aproveitar. Você só fuma 1/3, 2/3 você apaga, não dá para fumar. Então, eu fumei. Tomei cerveja? Tomei. Está aí o meu irmão, aí, que sabe disso. Então, todos nós já fizemos umas extravagâncias, mas quando você chega numa determinada idade, e aí vem o que é o espiritismo. O espiritismo tira o véu e fala, quer continuar bebendo? Bebe. Agora está consciente. Por isso que, às vezes, eu falo para as pessoas, vocês estão aqui escutando, estão participando, quem estiver tá aí bem pela internet, né? Quer continuar fazendo tudo isso, que não vê mal nenhum? Façam, não tem problema. Depois, mais tarde, né, vê o que acontece. Bom, e ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam em pesado monoteísmo ao pé dos encarnados. Vocês estão vendo o que acontece? Olha aí uma obsessão dela, fica lá no pé do encarnado. Eu acho que é aqui o sentido figurado. De cuja presença não se sente capazes de se afastar. Tamanha é aquela
infecção fluídica, porque ele gosta da doença sua. Os espíritos com alta carga de negatividade prostram-se junto a encarnados invigilantes, intoxicando-lhes o perispírito com as emanações deletérias que carregam e que, ao serem assimiladas pelo obsidiado, geram o mesmo estado de desequilíbrio. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venosos que lhes intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de forças. Depois chegou nessa parte aqui, aí a pessoa vai lá no centro espírita e faz o tratamento. Aí põe a pessoa deitada lá e fica as pessoas lá, não vai resolver nada. Nada. É mais fácil falar para a pessoa, olha, agora vocês vão começar a fazer uma transformação, já que eu prefiro essa palavra transformação de que reforma. Quando fala em reforma, eu arrepio. Nossa, eu fiz uma reforma e ampliação lá na firma que, pelo amor de Deus. Roberto. Vamos falar aí numa... Né? Oi, fala, Francisco. Roberto, lá no livro Roteiro, capítulo 30, fala da renovação. É isso somente. Você está vendo, Francisco, como às vezes a gente fica meio solitário, mas nós temos que trocar aquelas palavras que não sei por que chegaram e ficaram, mas não vamos falar. Reforma, não. Tem um livro até do Wanderlei Soares, Reforma Íntima, todo mundo fala, reforma íntima. Não, vamos fazer uma transformação além da intimidade total, lentamente. Então, eu, quando parei de fumar, não foi do dia para a noite. Eu fui indo, diminuindo, até que um dia eu tomei um cigarro, quando eu vi, parei, pronto, calma, porque não quero criar um choque. Assim como eu parei de beber, assim como eu parei também de comer carne. Hoje eu sou ovo-lacto-vegetariano. Por que eu sou ovo-lacto-vegetariano? Porque é o seguinte, se eu precisar tomar um remédio, quando eu vou tomar um remédio de cápsula, aquela cápsula é feita de quê? De ovo. Então, eu a tomo, sabendo que ela faz parte de que poderia ser um pintinho e agora vai ser um remédio. Então, até que a ciência descubra uma outra coisa para não ter essa questão do uso dos animais na medicação. Né? Então, é só isso. Porque bom, mas essa é uma outra parte da história que a gente deixa para lá. Né? Vamos falar depois. Então, aqui, ó. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo, ninguém sabe do organismo perispiritual, pode absorver alimentos de degradação que lhe corroem os centros de força. Nós temos 7 centros de força, aliás, não são 7, são muito mais. Muito mais. Com reflexo sobre as células materiais. Às vezes a gente fala que são mais, mas é mesmo os 7 centros de força que as pessoas ficam falando que é chakra. Chakra é aquele que onde a pessoa vai passear no final de semana. Aí outras falam, é chakra. Bom, eu não sou hindu. Né? Palavras são feitas para a nossa língua. É centros de força, segundo Allan Kardec. Então, se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta das paixões que a desarmonizam com a realidade. Pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Olha um lar desequilibrado, o que acontece? Então, além da medicina que o Espiritismo faz, ele conclama uma família a mudar. É o que está aqui. Não adianta só uma pessoa querer fazer uma transformação num ambiente poluído. É preferível que ela alugue uma casa e vai morar sozinha. Ah, mas não pode falar isso, Roberto. Não, então, continue lá naquele ambiente poluído, porque não vai dar, você não vai conseguir. E como Jesus falou assim, a porta é estreita. Não vai passar 2 de mão dada, não. Ah, mas eu vou morrer junto com minha mulher num desastre. Você entra... Aliás, na hora que normalmente a morte, mesmo nesses casos aí de morte coletiva, cada espírito vai para um lugar. Ele vai para a vibração que ele está habituado.
Então, está aqui, olha, às vezes, vou dar só um pouquinho aqui, às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Irmãos, eu tenho falado, está na doutrina, né? Então, está aí, olha. Isto acontece normalmente quando os interesses não têm vida de oração. Quando os interessados, olha, isso acontece normalmente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. A próxima aula nossa, se não estiver enganado, vai ser justamente sobre a oração aí na questão, né? A prática, deixa eu ver aqui, a prática da caridade como ação desobsessiva também serve, né? Então, essa página que está aí, que esse texto aí, está no Missionários da Luz, capítulo 19. Agora, dê uma olhada aqui, embora essa foto aqui está, né, como diz aqui, aqui são duas imagens das pessoas entrando no centro espírita. De verdade. De verdade. Então, vocês vão vendo aqui, olha aqui, não é por nada, isso aqui é roupa de se ir no centro espírita. Eu não tenho nada contra as mulheres. Mas é uma exposição à sensualidade que perturba até o dirigente da casa. Então, nós temos que chegar e ter um bom senso. Nós estamos indo num lugar de oração, de meditação. Ambiente de praia, roupa de praia, é na praia. Roupa de ambiente de danceteria, sei lá o quê, é outro ambiente. Veste aquela roupa, leva a obsessão para casa, já arranjou um obsessor para tomar conta, já vai infeccionar o perispírito, e vamos lá. Cada um faça, cada um tem a vontade de fazer o que quiser. Nessa imagem aqui de baixo, vocês estão vendo aqui o pessoal adentrando o centro espírita. Olha, para vocês terem uma ideia de como que é, desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho, os espíritos que estão aí andando. Sem A nem B. Isso que está aqui, quando a gente aqui, quem mora em Goiânia sabe, pega a BR-153 e vai indo para São Paulo, aqui depois do shopping, né, do Carrefour, né? Flamboyant. Né, do Flamboyant. Carrefour, Flamboyant. Nós vamos pegar aquela descida e está dos dois lados ali, cheio de motéis. É desse jeito que estão os espíritos naquele local. E o pior, tem muitos espíritos que vão comemorar o aniversário de casamento no motel. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Parece que eles não estudaram nada do espiritismo, tiveram essas aulas, não fizeram o ESG, se fizeram, não prestaram atenção, porque é desse jeito, olha. Tá? Aqui tem espíritos aqui conversando com outros espíritos, olha, vocês estão vendo a imagem, está aqui, ó. Mas aqui nesse centro, esses espíritas têm uma proteção, está vendo? Um tom meio amarelado aqui de energias fluídicas positivas, né? Olha aqui também nessa outra imagem, tal, e assim por diante. Vamos indo aí que essa imagem da esquerda foi retirada daquele vídeo lá nos bastidores de uma reunião espírita. Isso, do Projeto Imagem, né? Isso. Exatamente. O Projeto Imagem tem essas imagens. Agora, o que é engraçado, que uma coisa que você falou, é que outra coisa que eu vejo é a pirataria, né? Que é outra coisa que o espírito não abra aí. Olha, o Projeto Imagem, ele vende todas aquelas imagens e vende por um intuito de auxiliar as pessoas numa rede que ele fala, ele explica lá a pessoa, né? E tudo mais. E aí as pessoas já vieram para mim e pediram assim, Roberto, você não tem essas imagens suas aí, tá, não sei o quê, que eu já apresentei, por exemplo, os Missionários da Luz, esse capítulo da reencarnação de Segismundo, então as pessoas, você não pode emprestar para mim, não sei o quê, né? Eu falo, olha, se eu emprestar para você, eu sei que você vai fazer cópia. Então, segundo que até vem quando você compra o estojo, que vem com esse tempo, vem lá escrito assim, olha, pedimos assim, 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 e a outra coisa é crime pirataria. Aí, me perdoe as pessoas que pedem, mas falam, se eu fizer isso, eu vou estar fugindo da coisa. Né? Então, está aqui para a gente já terminar rapidinho. Aqui, ó.
Na análise que se segue, Sueli Caldas-Schubert esclarece o processo mórbido mencionado, reportando-se a André Luiz. André Luiz, no livro Libertação, analisando a obsessão de Margarida, denominou-a de cerco temporário organizado e observou que os obsessores atuavam de forma cruel e meticulosa. Ao lado dela ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores. Entre as técnicas utilizadas por eles, ressaltamos o que se poderia chamar de vibrações maléficas. Vamos chamar, não tem palavras para explicar. Isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes, com a finalidade de prostrá-la, colocando-a completamente... Deixa eu ver aqui, que a minha tela está vencida. Vencida. Uma coisa na frente aqui, tá? Então, olha aí. Essa é uma das imagens que eu coloquei na abertura que eu enviei para vocês. Essa aqui é dessa cena desse livro aqui, Libertação. Tá? Então, aqui, além da constrição mental, o perseguidor se utiliza também do envolvimento fluídico, que torna o paciente combalido, com as suas forças debilitadas, chegando até o estado de prostração total. Dessa forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo, cerceado mentalmente e enfraquecido fisicamente. Após consolidar-se o cerco, o obsessor passa a controlar sua vítima por telepatia, favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos. Essa comunhão mental é estreita e, ainda que à distância, como já citei até, o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte. As infecções fluídicas, fruto das intoxicações perispirituais, são a base, olha aí, hein? São a base da somatização da obsessão. Então, a pessoa já está com o perispírito infeccionado, que é a base da somatização da obsessão. O perispírito, ao assimilar as energias deletérias, fluídicas e mentais do obsessor, ou de outras entidades vinculadas ao processo, repassa as vibrações negativas ao corpo físico, que, na forma de somatizações, revela-se enfermos. Os médicos da AME, aqui, médico Goiás, a gente, quando conversa, tem essas oportunidades, estamos sempre lá, também participo da AME. O que acontece? Eles comentam isso aí, né? E eles têm também tem médicos lá, videntes, etc., etc., e eles vê perfeitamente esse quadro onde eles não conseguem, na base da ciência, explicar o que está acontecendo. Tem muitos médicos aí lendo Evolução em Dois Mundos e Libertação para entender essa parte da psique. Olha, agora aqui obsessão e mediunidade. Agora que nós vamos entrar na parte de mediunidade. Rapidinho aí, que eu já aqui estendi o tempo, um pouquinho. O médium ostensivo ou de defeitos patentes, olha, o médium tem que ter aqui, ó, médium ostensivo, aquele ou de efeitos patentes, quando no exercício da sua faculdade, encontra na obsessão um dos maiores obstáculos a seu progresso espiritual e a prática mediúnica. Então, Allan Kardec afirma que todo esforço deve ser envidado para evitar e debelar esse mal. Então, o médium obsidiado é uma coisa estranhíssima. Um médium ostensivo de efeitos para quando, no exercício de sua faculdade, encontra na obsessão, se ele não tiver com a mente condicionada, o problema maior do que se pensa. Um dos maiores obstáculos do seu progresso espiritual é a prática mediúnica. Por quê? Você vai abrir uma gama imensa. Então, por isso que eu falo das pessoas, eu queria ser médium, eu queria participar de uma sessão mediúnica. Eu tenho dito para a pessoa, cai fora. Você nem mediunidade, nem médium você é. Mediunidade todos nós temos, mas você não é médium. Fica quietinha. Fica lá orando lá de fora. Para o plano espiritual, parede não tem nada, não tem função.
Fica lá de fora, orando, concentrada. Né? É assim que tem que ser. Não, mas eu gosto de estar lá dentro. Ela gosta de estar lá dentro porque ela gosta de ver o espírito falando bobagem. Né? Olha, a obsessão, como dissemos, é uma dos maiores escolhos da mediunidade, e também um dos mais frequentes. Olha bem a situação agora, hein? Por isso que a gente cansa de ver médios nessa circunstância. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empreguem para combatê-la, visto que, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à excelência, à veracidade das comunicações. Ele vai estar sempre com algum espírito ali, obsediando ele, falando coisas e etc., e ele pensa que é médium. Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente, resultado de um constrangimento e não podendo este ser exercido jamais por um espírito bom, conclui-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se, por vezes, se por vezes se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo o que pareça simplesmente duvidoso. Isso aí está ali, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 242. É rico demais o Livro dos Médiuns, se bem que estudado. Nós vamos terminando agora, já estamos na pergunta quase que 900, falta mais 100, talvez 150 perguntas para nós terminar o Livro dos Espíritos, e imediatamente após nós vamos começar o Livro dos Médiuns. Depois do Livro dos Médiuns, nós vamos entrar no Evangelho segundo o Espiritismo e vamos dando sequência à obra espírita. Né? E quem tiver, eu estou cansado, não vai. Olha, a hora é agora, como em qualquer, aqui não é comigo, como qualquer em outro lugar que se possa. Né? Então, vamos aqui. O codificador enumera no item 243 do Livro dos Médiuns 9 características pelas quais se pode reconhecer a obsessão que acomete o médium, as quais merecem ser lidas com atenção. Essas características podem ser resumidas nas seguintes: persistência de um espírito em se comunicar, ilusão do médium. Então, o médium começa a receber sempre o mesmo espírito. Eu já tive em reuniões, que eu sou chamado, às vezes, para participar, para tentar dar um upgrade no grupo, e aí eu vejo, na sessão mediúnica, alguns espíritos assim. Eu já falei para o dirigente, traz uma bomba de Fritz, daquela antiga, quem conhece, e na hora que ele dá uma bombada nele. Pode ser com água também, que aí ele desperta. E água gelada, para ele dar uma despertada, assim, né? Para ele falar, não, é brincadeira. E aí tem pergunta, para que precisa disso? Então, aí, essas características são resumidas nas seguintes: persistência do espírito. Quer dizer, aí ele recebe sempre espíritos que falam do mesmo jeito. Aí você está lá dentro da sessão fazendo ali uma análise, aquele médium recebe, eu estou com solo, eu não sou com, e fala com timbre de voz. Essa pessoa é tão pobre, esse médium, que ele fala, ele às vezes não tem mediunidade nenhuma, ele fala do mesmo jeito. Aí começa a falar empolado e tal. E aí e tudo médium obsidiado. Ok? Em relação à qualidade da comunicação que se recebe, crença na infalibilidade dos espíritos que pode ele se comunicar, que é outro detalhe aqui agora, hein? Dando continuidade ao anterior. Então, em relação à qualidade da comunicação que recebe. Crença, ele tem crença que passa por ele, crença que é na infalibilidade dos espíritos que por ele se comunicam. São todos eles infalíveis. E tem uns que estão falando, o mundo vai acabar amanhã. Você fala, disposição de se afastar das pessoas que possam dar bons conselhos. Olha os sintomas. Reação negativa a críticas das comunicações que recebe. Como eu falei, trejeitos, essas coisas. Necessidade de constante de psicografar ou exercer outro tipo de mediunidade. Em locais e horários inadequados, dentro do centro espírita para fazer isso hoje em dia. Antigamente não tinha centro espírita, hoje um lugar bom é esse.
Se o médium tiver muito cuidado, muita assiduidade, tudo que já foi ensinado aqui, ele pode psicografar em casa, mas não é bom. Você vai trazer por lá espíritos, às vezes quer escrever, mas eu estou escrevendo Castro Alves. Será? Será que é Castro Alves? Daqui a pouco tem muita gente falando que está recebendo Chico Xavier. Eu falo, nossa, agora apelou. Constrangimento, olha aqui, inadequados. Constrangimentos que impulsionem o médium a falar contra a vontade. Aí, aqui agora que eu acabei de falar anteriormente, ruídos e perturbações ao redor do médium. Médium que fazer ruído, seja lá, parece que é cobra, fica... parece rabo de cobra, não tem umas cobras que tem um chocalho. Então, tem médium que tem essa... Cascavel. 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 Você já viu isso, né? Já vi várias. Pega uma bomba de Fritz e dá uma bombada nela, se você estiver presente. Você vai ver como a pessoa passa. Você fala, não, isso aí está no livro do André Luiz. Você também não leu nada? Você fala, o André Luiz mandou fazer assim. Ó. Ai, Deus do céu. Então, está aqui ó, a obsessão, tal qual ela é, causando tanto inferno na nossa vida. Né? Olha aí a presença dessas pessoas e nós ficamos infernizados com ela. Né? Então, vamos realmente vigiar e ficarmos atentos. Então, passamos um pouquinho do horário, 10 minutos hoje, mas vocês veem que o tema é importantíssimo, teria que ser reestudado mais amplamente em 2 partes, para nós termos uma maior visão desse curso. Por isso que eu falo, esse curso não forma ninguém. Esse curso é um introdutório à pessoa começar a ler o livro dos médiuns, a estudar, ler não adianta. Para quem não lembra, o Divaldo, quando começou a primeira vez que ele lia o livro dos Espíritos, o Manuel Viana ele falou para ele, olha, vai lá e pega o livro dos Espíritos e lê. Aí ele foi lá e leu. Voltou, o Divaldo que fala. Você já leu? Li o livro. Agora você vai lá e lê de novo. E assim foi umas 5 vezes. Aí, depois da 5ª vez, eu estou colocando o número aqui por minha conta. Aí, depois chegou e falou, e aí, agora você leu? E agora? O que eu faço? Agora você vai estudar o de livro. novo. De novo. Agora você vai estudar pergunta por pergunta. Você vai estudar, né? E assim por diante. Eu acho que a gente não é médium, não é, os nossos estudos é diário. Olha, eu vou vendo assim, daqui a pouco já passou, aí eu vejo as pessoas, vou assistir o Jornal Nacional. Eu diria, não é por nada, não tem informação nenhuma aquilo. Eu acho engraçado que nem aí a gente para, às vezes eu passo, está passando, a pessoa está lá, bom, no jornal. Agora, olha, o candidato X teve ontem ali, aqui, ali, acolá. Eu falo, que me interessa onde ele teve. O outro candidato teve aqui, 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 acolá, viajou para lá, para cá, para cá. Eu falo, não traz nada para mim, não enche meu bolso de dinheiro. E nem os meus neurônios, não faz nada. Então, eu pego meus livrinhos e vou ler. Lá tem informação. Né? Quanta informação nós tivemos aqui agora? Jornal só 99% é para você se azedar com o estômago. Aí você ganha direito a arranjar um obsessor. As pessoas incautas, como nós vimos no texto, ficam ali vibrando, assiste todo dia o jornal, arranja um obsorzinho, de graça. Ela nem pagou por aquilo, ela só ligou a televisão. Então, vamos escolher melhor os filmes que a gente assiste, que também tem visita em casa, sempre. Sempre. E os filmes que a gente gosta, tem uns que gostam de filme de terror, tem uns que gostam de filme de guerra. Aí nós vamos chamar para dentro de casa o pessoal da Segunda Guerra todinho para dentro de casa. Aqueles soldados alemães, tudo lá. Fica tudo dentro de casa, com granada na mão. Não é porque você fala, não estoura isso aqui não, meu filho. Vai embora. Com todo amor, é óbvio, né? Bom, queridos, muito obrigado aí pela presença, compartilhando conosco essa vibração de carinho através do estudo. Que possamos estar aqui quinta-feira que vem, dando continuidade a essa proposta que esse grupo de Espiritismo, de estudo do Espiritismo, vem apresentando. Vamos esperar que devagarinho a gente consiga realmente passar. Às vezes, já falei, nós temos observado que, às vezes, as aulas que estão sendo feitas ao vivo, depois tem as pessoas consultando e assistindo em offline, que eu vou postar essa palestra daqui a pouco, e as pessoas têm comparecido. E é assim que a gente faz, cada um passando um pouquinho da boa vontade para todos aqueles que não tiveram estudado, não tiveram tempo ainda de estudar.
Muita paz e até a semana que vem. Deus te abençoe, Roberto. Deus abençoe Boa a todos. noite para todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, Valquíria. Tudo bom? Tchau, senhor.